e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor nosso Deus para ministrar o culto, a Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, toma nas Tuas mãos as nossas vidas agora, este culto, aonde ele está sendo ministrado. Visita esse lar, visita esta pessoa, e seja o Senhor envolvendo com o Teu Espírito Santo, seja o Senhor trazendo a Tua paz, trazendo a Tua palavra, seja o Senhor cuidando também daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão em deslocamento, aonde estiver essa pessoa, esse familiar, que o Senhor esteja cuidando, guardando, protegendo e livrando, ó Deus, de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, a direção desse culto, através do Teu Espírito Santo. Revela através da Tua palavra, trata de cada coração, manifesta, meu Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Nós entregamos a Ti este culto em agradecimento, em louvor, em adoração, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelos Seus cuidados, os Seus livramentos, os Seus recursos, mas principalmente, ó Deus, pela Tua salvação, através do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Antes de tudo, nós ministramos esse culto, porque o Senhor é Deus, e toda a honra, toda a glória e todo louvor, somente o Senhor é digno de receber. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, mais uma vez, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estamos aí, irmão Luí, roda aqui do meu lado. Esse irmão Cristina ainda está aí, não estou vendo ela aqui na tela, mas estamos todos aí reunidos aí para honrar e glorificar a esse Deus maravilhoso, Deixa eu abrir aqui o microfone, tem um microfone também ali da gravação, Então, que Deus ele esteja desde já dirigindo todas as coisas, E quero passar a palavra aqui com o Luiz, Vai trazer aí aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nesta manhã, compartilhar aí aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nessa manhã, para que ele compartilhe com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, bom dia, a paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor. Saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus. Amém. Estamos aqui mais um domingo, como bem o Senhor orou, para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Seremos confrontados com a palavra. Essa palavra, ela mostra quem nós somos. Essa palavra, ela nos cura, ela nos restaura, mas também nos repreende. Ela nos edifica, ela traz paz aos nossos corações e, principalmente, a palavra de Deus, ela desenvolve, ela acrescenta fé em nossos corações. Nós vamos trazer hoje, vou dar continuidade na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 17 ao versículo 21. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 17 ao 21. Paulo, os filipenses, eles eram muito fiéis a Paulo, tanto que no final dessa carta ele agradece muito, ele
ficou feliz porque ele foi assistido financeiramente pelos filipenses. Acho que foi a primeira igreja que ele abriu na Ásia, na Europa, não tenho certeza aqui. E essa carta, se não me falha a memória, eu não tenho certeza se ele estava preso ou não, mas independente de como ele estivesse, nessa carta foi uma carta que ele mais frisou a alegria, e ele estava na fase mais difícil da vida dele. Então Paulo, em que pese todas as situações ruins, ele sempre, aqui aos filipenses, ele sempre trouxe a questão da alegria em Cristo, independente das circunstâncias. Então eu vou fazer a breve leitura. Hoje é curtinho, mas é uma pequena porção da palavra. Então vamos lá. Aqui, como subtítulo, é escrito aqui: os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí eu vou invadir só um versículozinho do capítulo 4. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então aqui, ele estava começando a finalizar a carta e ele trata de alguns assuntos que eu acho interessantes. Então ele, logo no 17 e 18, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então nós precisamos, aqui claramente nós precisamos ver que muitas vezes, até mesmo na própria igreja, nós teremos joio. E aqui ele dá uma forma de você conhecer para você não se enganar, você não se perturbar e não ser traído. Ele não quer que os crentes sejam bons e venham a perder a salvação por outros. Aqui no caso, na época, poderia ser até a questão de ensinarem a lei misturada com a graça para eles poderem ser salvos. Então ele diz assim, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo era uma carta viva de Cristo. E nós também temos que ser essa carta viva de Cristo. Lógico que nem Paulo, nem nós somos perfeitos, mas nós podemos sim nos tornarmos referência para as pessoas que ainda são fracas na fé, que estão chegando na igreja agora. Nós erramos, pecamos, vamos continuar pecando, mas nós estamos passando pelo processo de santificação. Nós, assim como fez o rei Davi, quando percebemos ou quando nos avisam do pecado, imediatamente vem o arrependimento e o pedido de perdão, que nem o rei Davi fez.
quando o profeta Natan foi lá falar com ele falou: pequei, Senhor, pequei contra ti somente. Então, é isso que é importante. A nossa nós temos uma responsabilidade, não só conosco mesmo, mas nós temos a responsabilidade de não envergonhar a Cristo. E com isso podemos ser, como é que se diz, as pessoas podem nos olhar e nos imitar. E também, principalmente, que é a nossa grande preocupação, é não envergonhar a Cristo. Então, continuando, ele fala assim, aí ele está se referindo aos joios, aqueles que traziam falsa doutrina, aqueles que tentavam misturar o evangelho com a lei. E ele fala assim, 19, o crédito deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua insônia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que acontece aqui em nós? Nós, quando realmente nos convertemos e vemos que nós vamos morrer, mas que existe uma eternidade, nós passamos a dar um valor um pouco menor às coisas da terra. Nós entendemos que, na verdade, nós somos cidadãos dos céus e que passaremos, como ele falou aqui, vai falar adiante, por essa transformação. Precisamos entender também, à luz do Evangelho, que na época, enquanto Cristo não tinha vindo, enquanto estava sob a dispensação da lei, todas as promessas que Deus fez foram promessas ligadas à terra, a essa terra. Mas Jesus veio e falou, essa terra aqui, ela está imersa no pecado. O reino não é o reino de vocês, essa terra aqui, ela vai ser destruída. Vocês vão morar na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. E estes homens tentam misturar fazer essa mistura, e isso acaba nos prejudicando e vendo que eles, na verdade, envergonham Deus, são infames, e que, com isso, nós precisamos observar. Agora, hoje em dia, como nós podemos entender? Tem igrejas, e nós sabemos disso, que tem barrigadas, profetadas, o crente lagartixa, o crente aviãozinho, o crente cai-cai. Meus irmãos, nós estamos na igreja para recebermos a palavra de Deus, para sermos confrontados com a palavra, para sermos transformados pela palavra de Deus, porque fomos alcançados por Deus através do Espírito Santo. Nós fomos chamados e escolhidos muito antes da fundação do mundo. Então, o crente não precisa ser uma eterna criancinha. Ele pode crescer, ele tem que crescer, viver continuando conhecendo a Cristo até o último dia das nossas vidas. Então, tomem cuidado onde vocês estão. Se vocês observarem esses sinais, gritarias, gente correndo no culto, pulação, em corredor de fogo e piso de sal, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, não é. Orem a Deus, que Deus vai dar a direção de um lugar para você. Caminhando agora para o final. Deixa eu ver aqui, eu preparei no 19. Vamos lá. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então aqui ele está dizendo o seguinte: nós hoje em dia, como eu falei no início, lá no versículo passado, nós entendemos que nessa terra nós somos como peregrinos em terras estranhas. Tanto que ele diz, pois a nossa pátria não está no céu, mas nós temos, como eu também vou repetir, nós temos que ser exemplos, cartas vivas. E eu vou repetir um exemplo que eu gosto, um exemplo bem simples, bem popular, aquele homem que vivia no bar, que batia na mulher, que os filhos passavam necessidade,
que ele via Deus no mundo, quando foi alcançado pelo Evangelho, ele viu que ele era um pecador, ele viu que ele era um miserável, ele entendeu, ele sentiu o amor de Deus por ele. Ele foi alcançado e se arrependeu e mudou a sua vida pelo poder de Deus atuando nele, poder transformador. A palavra de Deus, ela é um espelho. Nós, às vezes, tanto que no Antigo Testamento, como é que era antigamente? O espelho, antigamente, ele era um metal polido. Então, ele não refletia com detalhes a nossa imagem. Nós nos víamos, mas nós não víamos de forma bem detalhada. Já a palavra de Deus é um espelho perfeito. E nós nos olhamos e vemos o quanto nós somos imperfeitos. O que eu quero dizer? Não é o nosso rosto, se nós somos carecas, se nós temos a pele caída, mas ela mostra as nossas almas, ela mostra o interior do nosso ser, ela mostra a nossa impossibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Isto sim é o espelho, é esse espelho que significa. E daí você vê o quão miserável você é, o quão o pecado atuou em você. E você passa a entender a obra de Cristo, porque você sofre por Cristo, porque o pecado, porque o castigo que teria que ser feito, executado em você, a sentença que teria que ser cumprida em você, que seria a sua morte, você vê que Jesus falou, não, eu vou sofrer esse castigo que estava direcionado para você, vai ser eu vou suportar ele vai ser executado em mim, para que Deus te enxergue inocente e você possa estar na eternidade com ele. Então é isso que nós temos que entender, é a coisa simples, por isso que nós somos como peregrinos em terras estranhas. Então ele fala, aí ele detalha aqui um pouquinho, que quando Jesus vier nos resgatar, não tem lógica, como falou o pastor Aguilar na semana passada, o corpo corruptível ir para a incorrupção. Esse nosso corpo vai ser transformado, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Como é bonito o Evangelho, mas como ele é lógico também, não é? Nós seremos transformados. Olha o poder de Jesus, porque quando Jesus, por fim, foi para o Pai, Deus colocou todas as coisas aos pés dele, tudo se submete a ele, inclusive a morte. Então Jesus tem poder para nos ressuscitar e nos transformar com um corpo incorruptível e estarmos diante dele. E ele fala assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E ele colocou infinitamente. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E como a gente permanece firme no Senhor? Toda semana buscar a Deus, nos lembrarmos que somos pecadores, que fomos comprados por preço de sangue, convivermos com Maria. Nós temos que conviver aos pés de Cristo. Amém? Era isso, pastor. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui destaquei algumas passagens aí que o irmão Luiz passou para a gente aqui. Muito edificante, né? Primeira coisa que o irmão já falou antes mesmo de começar a palavra, né? Que a alegria em Cristo, ela não está atrelada às circunstâncias, né? Que essa alegria, ela deve ser uma coisa que está acima, né, de qualquer problema ou circunstância de vida que nós possamos estar vivendo no momento, o que é muito difícil, né? Mas é assim que nós devemos viver a nossa vida cristã. O irmão destacou também a questão do joio na igreja, né?
e é uma coisa que a gente precisa observar muito, tá muito constante, até porque muitas pessoas estão fazendo da igreja apenas um meio de vida, né? Um meio para ganhar dinheiro ou ter outras compensações emocionais, né? E não verdadeiramente pela necessidade de ter um encontro com Deus, uma necessidade de salvação. E tem que saber aí diferenciar. O irmão Luiz falou sobre isso, né? Que nós temos que ter o cuidado, né, para que não venhamos nos corromper. A palavra usada por ele foi que nós não venhamos perder a nossa salvação por causa destes comportamentos das outras pessoas da igreja. Acho importante isso aí, para a gente levar aí para a semana, pensar direitinho, né, refletir. Também falou sobre a questão de ser uma carta viva de Cristo, importante, né? A responsabilidade, vamos frisar essa questão da responsabilidade de não envergonharmos a Cristo enquanto nós estivermos aqui, né, na terra, ter essa percepção que nós somos representantes de Deus, né? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós trazemos a palavra da verdade. Já pensou, uma pessoa que é embaixadora do Deus vivo, poderoso, incorruptível, né? Se deixando aí levar pelas coisas que Deus não se agrada, dando mau testemunho, sendo muitas vezes até pior do que o ímpio. Não tem cabimento um negócio desse, né? A outra coisa que o irmão destacou é que nós, como crentes, né, como pessoas que servem ao Senhor Jesus, nós sempre priorizamos as coisas lá do alto, né, e as coisas de cima, valorizar mais as coisas do Espírito. E é aí que nós podemos perceber, será que eu tenho sido realmente assim? Eu tenho orado, falado com Deus todos os dias, né, em vários momentos durante o dia, eu tenho meditado na palavra do Senhor. Então a pessoa vê o que ela tem dado tanta importância, que tem gente que já esqueceu, né, até de Deus, né? Tem gente que está na igreja lá só a parte física, o espírito já está morto, né? Já está acabado, já não existe espírito, não existe nada. Então tem que ressuscitar, né, esse espírito aí, e através disso aí priorizando as coisas de Deus. Uma coisa que o irmão Luiz falou, que é uma coisa que realmente entristece muito, né, é a questão dos movimentos corporais, né? Aquela necessidade de se exibir, né? de aparecer, e as barrigadas, né? E aquelas gritarias, e aquela tentativa de convencer as outras pessoas que aquela pessoa tem um poder especial. A gente precisa entender que nenhum dom vem de nós mesmos, porque todo dom ele vem de Deus. É Deus que concede dons aos homens para a edificação da sua igreja, a igreja de Cristo. Então, o irmão Luiz ele fez um comentário muito bom sobre isso, é que a pessoa ela faça uma reflexão, se ela estiver no lugar assim, para que ela tome uma posição, ore a Deus, né? Não faça nada, né? Sem antes falar com Deus, e a partir daí, nós aqui continuamos aqui no YouTube, né? Mas eu espero que agora vai retomar uma queda de energia, né? Por isso que eu estou aqui tentando ver se restabelece todas as coisas aqui. Vamos ver aqui só um minutinho, peço irmãos aqui, aguardem. Estamos tentando restabelecer que nós estamos ao vivo em outros canais. Eu vou até dar uma paradinha aqui no YouTube, né? Então tivemos uma interrupção aí por questões de energia, né? Estava fazendo os comentários aqui sobre a pregação aqui do irmão Luiz, né? E muito importante, né? O irmão Luiz também ele fala sobre os movimentos corporais, como já tinha estava falando na hora, e também como isso não tem poder de transformar ninguém, né? A palavra, né? É a pessoa obedecer a Deus é que vai transformar a vida dela. Como isso é importante, né? A gente ter isso aí na nossa coração. Não poderia deixar de fazer esse comentário aqui, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante a gente ter isso no nosso dia a dia. E também a mudança da nossa natureza humana para a espiritual, tá? É através do poder do Espírito Santo, é através da palavra de Deus. Isso não é uma coisa que é individual de cada um, não. Isso é Deus que faz em nós. Então é uma submissão a Deus. É quando a pessoa faz uma entrega a Deus e pede:
Aí começa uma coisa muito importante na vida do cristão, que todo cristão passa por isso, está passando por isso, que é o processo de santificação. Então, Luiz, ele foi esmiuçando sobre essa questão, que remete a ser a carta viva de Cristo, remete à responsabilidade de não envergonhar a Cristo, né? Isso é uma questão muito importante aí para a vida do cristão. Então, eu espero que todo mundo está ouvindo bem aí, né? E a eficácia, né? Importante que o irmão já no finalzinho já falando sobre a eficácia da obra do Senhor Jesus, a eficácia, a importância dessa obra de salvação para as nossas vidas. Nós lembrarmos sempre do sacrifício que ele fez, né? Inclusive nós temos aí a Santa Ceia, né? Que vai ser, nós teremos esse mês aí lá por dia, vai ser o dia mesmo que a gente marcou aí, dia 10, 17, 24, tá? Domingo 24? 24 de novembro, né, irmãos? Anote aí, que será a nossa Santa Ceia, que é uma forma de a gente lembrar esse sacrifício aí do Senhor Jesus. E finalizando, uma frase que o irmão Luiz falou que marcou muito aqui nessa pregação dele hoje, uma das coisas mais importantes faladas é conviver aos pés de Cristo. Então, eu acho isso aí sensacional, porque quando a gente entende que precisa ficar aos pés dele em todas as situações, tanto nas boas quanto nas ruins, né? Como ele falou no início da pregação, independente das circunstâncias, é que nós começamos a viver verdadeiramente uma vida cristã. Não tá ligado? É que dá o break ali dos meus. Então isso é importante para nós aí como cristão, né? Então, dando continuidade, né? Lembrando os irmãos que a gente está aí com uma dificuldade com a questão da energia, mas estamos dando prosseguimento aqui ao culto, né? Vamos dar agora prosseguimento fazendo aquilo que Deus é o único que é digno de receber, que é o louvor, que é a adoração. Só Ele é digno de receber. Vamos louvar o nosso Deus, então, em nome de São Jesus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 296 da harpa cristã. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos
nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, vamos dar aqui continuidade ao culto dessa manhã. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vou pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me dirigir, a, meu Deus, falar, a dar sabedoria, a dar entendimento, fazer lembrar a Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer falar a cada coração neste dia, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos, meu Deus, entender, compreender a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Então, uma palavra bem conhecida, né? A tentação do Senhor Jesus, que está aqui. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Então diz assim a palavra: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, importante essa palavra aí, né? Mostrando o processo, né, de tentação do Senhor Jesus, que foi um processo duro, né? Você imagina ele ali, 40 dias e 40 noites sendo levado ali para o deserto, para ser tentado ali pelo diabo. Muita fome, né? As condições precárias, a carne, né, completamente vulnerável. E a primeira coisa que o inimigo vai atacar na vida do Senhor Jesus é justamente essa debilidade física, essa necessidade que ele estava de se alimentar. Então ele viu, e isso mostra para a gente que o inimigo, né, ele sabe aonde está a fraqueza do ser humano, aonde está aquilo que é mais fraco. Então ele começa atacando por aquilo que ele estava vendo que era o mais fraco, né?
a necessidade de alimentação, a necessidade de sustento do Senhor Jesus, né? E isso também é uma necessidade bem humana, isso é uma necessidade humana dele, e nós humanos temos essa necessidade, né? Da alimentação, do sustento, de ter as coisas supridas em nossas vidas. E foi ali que o Satanás ele vai atacar o Senhor Jesus. Repara que no versículo 1, Jesus ele foi levado para ser tentado pelo Espírito. Então o Senhor Jesus ele não pegou ali da cabeça dele e foi fazer aquilo ali, não. Havia ali uma orientação, o Espírito Santo estava levando ele para ser tentado, lembrando que ele estava na condição de homem. Nesse momento ele estava ali abdicando, né, voluntariamente de suas prerrogativas de Deus, e ele estava então vulnerável, né, nessa parte humana ele era vulnerável, então ele estava na dependência do Pai, na dependência do Espírito, por isso que ele tinha que orar, por isso que ele tinha que subir o monte, por isso que ele tinha que se alimentar, ele tinha que fazer as suas coisas humanas. E mesmo nessa dependência ele mostra para a gente que nós como humanos temos que depender do Espírito. Nós não podemos sair fazendo as coisas aí de qualquer maneira, sem orar, sem ouvir a voz de Deus, sem consultar a Deus no que nós devemos fazer. E aí vem aquela questão que o irmão Luiz já tocou aqui hoje, que a pessoa vai na igreja e ela quer ouvir a voz de Deus, né? E ela acha que a voz de Deus vai sair de uma barrigada, né? Que vai ser dada ali no culto, ou alguém com a voz estridente dizendo, ouve, né? O que está sendo dito e tal. E muitas vezes a pessoa não entende que a simplicidade de ouvir a voz de Deus está no abrir a sua Bíblia. Ali é Deus falando conosco. E ali é a voz de Deus falando conosco. É quando Deus fala para nós. Isso é importante, né? Então Jesus ele falava com Deus ali, porque ele já tinha o canal de ligação, e lembrando que ele é Deus, né? Estava numa forma humana, mas ele já tinha esse canal de ligação que era a oração constante. Ele vivia, né, em constante oração, como foi o louvor que nós acabamos aí de entoar ao nosso Deus. Ele vivia em constante oração, e nós devemos também viver isso para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Então, por que havia necessidade disso, né? Para provar que Jesus estava preparado para fazer esta obra. Ali foi o começo da derrocada do capeta, né? Ele começou a perder a batalha ali, ele tentou Jesus de todas as formas, e nós vamos ver aí cada uma dessas formas, e como também isso vai, ele vai agindo, né? Vai tentando tirar a gente da presença de Deus, vai tentando desviar a nossa atenção das coisas de Deus, para que nós possamos nos precaver em oração, né? Em fazer as coisas que Deus se agrada e não cair nessas tentações. Então, primeiro, depois de já 40 dias e 40 noites, ele teve uma debilidade, ele teve uma dependência, ele teve o que, gente? Ele teve fome, né? Quem é de nós aqui que passa às vezes algumas horas sem comer e a gente fica com fome? Imagine passar 40 dias e 40 noites. Jesus estava faminto, né? Se botasse ali um boi diante dele, talvez ele pudesse comer um boi, né? De tanta fome que ele estava passando ali. E o que acontece? Nesse momento de debilidade, diz o versículo 3, então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Né? E às vezes a pessoa está passando por uma luta, uma dificuldade na vida financeira, está devendo a todo mundo, né? Está sem dinheiro para se alimentar, para alimentar a família, está passando por uma luta tremenda, e aparece ali uma proposta, né? Uma proposta desonesta, uma proposta indecente, para que ela possa ganhar um dinheiro e ela possa se sair daquela situação. E aí a gente deve estar alerta, é aí que a gente não deve cair nessa tentação, né? Nessa proposta que está sendo feita. Qual foi a proposta que o diabo fez, né? Ele usa a palavra de Deus para fazer uma proposta. O que ele diz para ele? Então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és o Filho de Deus, mandas que estas pedras se transformem em pães. É uma proposta, né? Que estava baseado ali no poder que Deus tem. Deus pode perfeitamente transformar pedras em pães, mas não era esse o propósito, né?
E Jesus ele fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, as nossas necessidades humanas, elas não devem estar acima do nosso temor e da nossa obediência a Deus. Nada justifica a pessoa cometer erros, a pessoa fazer coisas que Deus abomina para suprir as suas necessidades. E aqui no caso está falando de necessidades materiais, que não se refere somente ao alimento, pão, né? Mas também o sustento, aquela conta que precisa ser paga, né? Aquela vida melhor que a pessoa, às vezes a pessoa nem precisa. Às vezes ela nem está passando por uma luta grande, um problema grande, apenas a ambição, o desejo de possuir mais, ela acaba transformando pedras em pães. É aquela pessoa que tem que dar ali uma avaliação de alguma coisa, ela não avalia nada, ela assina sem olhar, né? Colocando em risco ali a vida de outras pessoas, bens patrimoniais, apenas porque ela quer ganhar alguma vantagem em cima daquilo. É aquela pessoa que recebe um pagamento lá naquela empresa e ao invés de ela colocar no caixa, ela coloca no seu bolso e divide com outra pessoa. É aquela pessoa que é parada no trânsito e ao invés de ela responder ali pela infração que ela cometeu, ela vai lá e oferece uma propina para o guarda. Então, isso aí é verdade. Isso aí é transformar o quê? Pedras em pães. É a pessoa usar de artifícios humanos desonestos, ilícitos e imorais para resolver as suas situações, ou para que venha ter uma melhora na sua vida, melhora nas suas condições, e muitas vezes, como já foi falado aqui, ela nem tem necessidade disso. E Jesus ele deixou bem claro: nós não devemos viver de acordo com as nossas necessidades, elas não devem ter prioridade, ou mesmo os nossos desejos, as nossas ambições, mas nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que é revelado para nós, que é a palavra de Deus. E aí a pessoa, ela sim vai ter êxito, ela vai ter sucesso, né? E Deus ele vai suprir. A gente tem que acreditar que Deus ele vai suprir. Em algum momento as coisas irão mudar, as coisas serão transformadas, né? Imagine o sofrimento ali de Jó, o que Jó não passou até ele poder então ter o dobro de tudo que ele tinha. Imagine o sofrimento de José, o que José enfrentou até que ele no final viesse a ser ali, depois do faraó, aquele que mandasse em todo o Egito, né? Imagine o sofrimento de Davi, ungido do Senhor, e tendo que fugir de Saul, que estava perseguindo ele injustamente, até que ele viesse a ser rei de todo Israel. Então estou falando de homens de Deus que estão registrados na Bíblia. Imagine tantos outros aí que sofreram aí até que pudesse ter um alívio da parte de Deus, né? Então isso é importante a gente entender isso, né? Essas pessoas, elas permaneceram fiéis mesmo nas circunstâncias mais adversas de suas vidas. Elas, embora tentadas, elas não transformaram as pedras em pães. Não transforme na sua vida pedras em pães. Espera no Senhor, está difícil a luta, né? Mas não use de meios desonestos, não use de meios ilegais, permaneça firme, peça a Deus a direção, e é Ele que vai te orientar, e é Ele que vai dar condições de superar essa situação difícil aí na sua vida, é Ele que vai abrir essa porta de trabalho, é Ele que vai dar condições para que você possa fazer esse empreendimento, é Ele que vai dar condições para que você possa resolver, sanar estes problemas, essas dívidas, isso que está acontecendo na sua vida. Ele vai te dar as condições. Busca no Senhor, não ceda, né? Deixa que Deus ele venha ser o Senhor realmente da sua vida. Então Jesus ele dá uma resposta pronta. No versículo 5 ele diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, a segunda tentação aí é também uma coisa que está movida pelo orgulho espiritual.
eu vou fazer isso e Deus vai me proteger. A mão do Senhor vai ser comigo. Ou então, aquele irmão que é um especial, né? Se alguém fizer alguma coisa com ele, falar alguma coisa que ele não agrada, a mão de Deus vai pesar sobre você, hein? Cuidado aí, hein? Não toqueis no ungido do Senhor. Mas o ungido do Senhor, que ele diz ungido do Senhor, ele pode fazer tudo errado, pode ofender as pessoas, né? Pode ser trapaceiro, pode ter atitudes imorais, ilegais, está tudo certo para ele. Mas quando é outra pessoa que simplesmente, por falar alguma coisa que mostra para ele a verdade, que revela para ele o que ele é, cuidado, não toqueis no ungido do Senhor. É o orgulho espiritual. Não, eu posso fazer tudo porque Deus ele vai ser comigo. E na verdade não é assim. Deus é conosco enquanto nós somos com Ele. A partir do momento que a pessoa soltou as mãos dele, começou a viver por sua conta, ela está por sua conta. É isso que acontece. Ela pode até pensar, como Sansão pensou, eu vou me levantar mais uma vez, o Espírito de Deus será comigo. Mas ele não sabia, diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Olha que tristeza, né? Então a pessoa está pensando que está, né? Ela entra nessa ilusão que Deus é com ela incondicionalmente, mas Deus, a condição está com a palavra dele, né? Se permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, versículo 7. Então existem condições para que Deus esteja para com a pessoa. Então está mostrando aqui, né? O diabo ele chega e fala, então você vai se jogar, né? E você que está pensando em se jogar, eu não estou falando de se jogar, mesmo que você esteja pensando, não faça isso, né? Você está pensando em fazer alguma besteira, para agora, acabou, não faça mais em nome de Jesus. Outra pessoa que você está se pensando em se lançar numa coisa arriscada aí, em fazer um negócio muito arriscado que pode fazer você ter uma grande perda, pode levar a sua família a um sofrimento. Para agora. Ah, não, pode fazer que Deus é contigo, calma, né? O que ele fala? Se você vai para a guerra, antes, Jesus falando, antes de ir para a guerra, avalia se você tem condições de vencer essa guerra, se você tem condições de vencer. Se não, manda emissários e faça um acordo de paz e não faça essa guerra. Então avalie. Deus nos deu sabedoria, capacidade para a gente pensar e agir de forma correta. Então a pessoa vai lá, pede demissão, joga lá a carta de demissão na cara do patrão e vai embora achando que vai se dar bem, quando vê, mete-se numa situação difícil, mete a família numa situação difícil. Deus mandou você fazer isso? Não mandou. Você que falou que ele ia ser com você emocionalmente. Você que foi lá, subiu e se jogou quando Deus não mandou você se jogar, né? Você que está pensando aí em acabar com esse casamento, né? Deus mandou você fazer isso? Deus mandou você parar com sua união, com seu matrimônio? Reflete. A gente tem que fazer as coisas na direção de Deus. Aí depois a pessoa fica se lamentando, mas por que eu fiz? O que aconteceu? Deus não era comigo? Você falou isso porque você queria fazer isso. Não foi Deus quando você fez isso. Você que quis fazer isso. Então, nós devemos pensar muito bem antes de dizer que Deus está mandando fazer alguma coisa. Deus está mandando se jogar no negócio arriscado. Deus está mandando você ir atrás de alguma coisa que Ele não aprova. Cuidado com as motivações daquilo que você está fazendo. Ele está dizendo, não, Deus estará comigo. Ele deu ordem aos anjos dele para me guardar em qualquer situação. Não deu. Ele vai te guardar nas situações em que você estiver com Ele. Nas situações que você não estiver com Ele, até pela misericórdia, Ele pode permitir que não aconteça o pior, mas você vai sofrer as consequências dos seus atos. É necessário que a pessoa entenda isso. Então a pessoa fica brincando com as coisas de Deus. Olha o que Jesus vai responder ao Satanás depois que ele cita
Irmãos, ele citou a palavra de Deus, não é brincadeira não, ele tentou enganar Jesus usando a própria palavra de Deus. Que Jesus ele fala com ele ali, né? A respeito disso aí. Vamos ver aqui. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o quê? Teu Deus, tá? Então, não devemos colocar Deus à prova. Não devemos, né, nos arriscar e falar, Deus vai me proteger quando Deus não mandou você fazer isso. Você não orou por isso. É diferente quando você se arrisca e com a direção de Deus te deu todo o diagnóstico, como é que vai ser o negócio todo. É uma coisa muito diferente, porque vem uma certeza do Espírito, que é a vontade de fazer alguma coisa e a pessoa se lançar sem direção de Deus. Por isso que tem muita gente sofrendo. Por isso que tem muita gente falando, por que eu fui fazer aquilo? E sabe o que muitos falam aí? Deus, por que o Senhor é meio complicado? Por que o Senhor me deixou fazer isso? O Senhor não viu? Ora, quem não viu foi você. Os sinais estavam na tua frente. Você tinha ampla capacidade de tomar uma decisão correta. E você escolheu tomar uma decisão que colocou você e os seus numa situação difícil. Então, reflita. Se você ainda não tomou essa decisão, né? Ainda é tempo, né? Pensa, reflete com Deus direitinho e tome uma decisão realmente que esteja balizada com a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas estão aí passando por lutas incessantes na sua vida, porque elas não conseguem enxergar isso, elas estão tomando decisões, né? Vão se investindo em coisas que Deus não mandou investir, vão largando coisas que Deus não mandou largar e vão perdendo coisas sem nenhuma necessidade. Versículo 10. Então, versículo 8, né? Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado que me adorares. Agora, mais uma vez, ele apela para as necessidades humanas, mas aí não são necessidades básicas, né? São aquela cobiça que a pessoa tem pelo poder, pelo dinheiro, né? Pela sensualidade, pelas coisas desse mundo. Então ele falou, isso tudo é meu, eu dou para você se você quiser. Então muita gente, ela se deixa seduzir por essas coisas. Muita gente, ela vai lá e deixa tudo que tinha com Deus, abandona a cidadania do céu, abandona as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós, o corpo transformado, sem doença, sem corrupção, sem pecado. A vida espiritual está presente, Deus ser o nosso sol, Deus está na nossa mente. Ela abandona tudo isso por uma coisa passageira aqui nessa terra, por uma coisa que vai lhe dar poder, por uma coisa que vai lhe dar prazer carnal, satisfação carnal, promíscua. Ela vai cedendo para essas coisas, né? Riquezas, né? Então ela vai ceder. Quantos não tem aí grupos reunidos, secretos, para fazer estas coisas, né? Para compartilharem riquezas, poder, fascínio, né? Comprometimentos aí com coisas ocultas, em detrimento de servir a Deus. Não faça isso. A resposta do Senhor Jesus foi bem clara, né? Quando ele falou isso, o que Jesus diz? Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E isso que nós devemos ver, gente. Tem muita gente adorando pessoas aí, né? Influenciers, né? A pessoa está lá chorando por causa daquela pessoa, é um cantor, é um artista, é uma pessoa que fica lá gravando vídeos e os outros vão lá como se aquela pessoa fosse lá, né, o guru, o salvador da sua vida, quando o salvador da nossa vida está na Bíblia, é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, e somente a Ele nós podemos render culto,
Então imagine como Deus não se entristece ao ver essa humanidade decaída, criando para si vários deuses, a sua vontade, ao seu desejo, não a imagem e semelhança do Deus verdadeiro, mas a imagem de suas cobiças, de seus desejos, de suas vontades. E esses deuses que estão sendo feitos aí, a forma humana, quantas pessoas estão ali perdendo horas e horas para ir atrás de pessoas que estão tão vazias, estão tão perdidas, ou mais do que elas próprias, mas estão ali buscando aquelas pessoas, buscando aquelas coisas, buscando a riqueza de uma forma, desesperada, buscando poder de uma forma desesperada, passando por cima dos outros, mentindo, conspirando, ou então apoiando aqueles que fazem estas coisas, que conspiram, que mentem, que se levantam contra as coisas de Deus, que se levanta contra a palavra de Deus, que se levanta contra os escolhidos de Deus. E a pessoa, por causa de poder, por causa de riqueza, ou mesmo por causa de orgulho, para provar que está certa, ela apoia, ela está do lado destas coisas. Mas o que Jesus fala? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A quem você tem dado culto? A quem você tem seguido? A quem você tem servido? É o Deus vivo e poderoso? É o Senhor Jesus? Ou tem servido aos padrões imorais, ilegais, promíscuos desta terra? A quem é que você tem servido? Por isso que a palavra de Deus diz: examine-se o homem o quê? A si mesmo. Você não tem que ficar olhando para o seu irmão. A gente vê aí pessoas colocando vídeos, malhando pastores, malhando irmãos, malhando igreja, como se eles fossem aí os paladinos da moral, os paladinos das coisas de Deus. Deus não precisa, Deus tem a palavra dele, Deus tem um referencial. Nós temos que examinar nós mesmos e pregar a verdade sem medo, falar a verdade para as pessoas, porque essas pessoas elas não vão ser salvas por essas coisas que elas estão pensando. Elas não vão chegar até Deus por qualquer caminho, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, só tem Ele, não tem outro. Então é preciso que a gente fale a verdade. No mundo que as pessoas se satisfazem com movimentos corporais, com emoções, com barrigadas, com vozes estridentes, com coisas que não têm valor alguma para transformar as suas vidas, não tem valor algum, não tem poder, porque aonde está o poder? Quando Jesus ele faz em João 17 a oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é a palavra, é a pessoa. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu estava vendo outro dia aí, é um vídeo interessante aí no Instagram sobre isso. Chegava a moça para falar com o pastor e falava: eu quero ouvir a palavra de Deus. Aí o pastor falou: leia a Bíblia, né? Aí, a voz de Deus, leia a Bíblia. Aí ela falou: não, mas eu quero ouvir ele falando comigo. Ele leia em voz alta. É muito simples, né? Para ler a Bíblia. Pede direção do Espírito Santo. Vai ouvir uma pregação da palavra de Deus, não é do que eu estou falando. Olha, você é especial, eu agora vou dizer o número do teu CPF, o teu endereço, e tal. Meu irmão, vai no Google ali, ele diz para você, tá? Procura ali no ponto móvel, ele diz para você estar com dúvida, Ou você deve ter na sua carteira, nos seus documentos, o número do teu CPF, da tua identidade. Você vai na igreja para saber disso? Você tem que ir na igreja para se encher da palavra de Deus, para aprender a viver de acordo com a palavra de Deus, para ser fiel a Deus e crer que Ele está guardando a sua vida, cuidando dos seus. É isso que é viver a verdadeira fé. E não a pessoa está aí buscando riquezas. Olha,
nós temos aqui o caminho da prosperidade, né? Você vai ter que fazer isso, né? Normalmente tem que dar alguma coisa, né? Não, né? Tem que dar alguma coisa que você... Então, é muito importante a gente vai contribuir com a igreja, claro, a igreja tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto, tem que pagar, sei, tem que pagar as coisas que ela tem que pagar lá, não tem problema. Você vai contribuir para a manutenção da obra de Deus, isso é muito digno, mas está dando dinheiro porque vai achar que vai receber em troca, não é bolsa de valores, Deus já está te dando. Você não está dando nada para Deus, você está devolvendo uma parte que Ele lhe deu, pronto, né? E a pessoa só faz isso pela fé. Não estou falando com você que não é cristão, você que não crê, não é com vocês, é com a pessoa que crê, é com a pessoa que está na presença de Deus. Se você não crê, não tem problema algum, é um direito seu, nós respeitamos isso, né? Cada um crê naquilo que o seu coração está dirigindo, mas nós cremos na palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Então a pessoa ela faça aquilo de acordo com a palavra de Deus, não porque tem que receber alguma coisa em troca. Aí entra a enganação, aí entra a manipulação, aí deixa tudo de ter valor de Deus, vira uma empresa, uma SA. Não fique na SA, peça a direção de Deus e vá servir a Deus no lugar onde busca verdadeiramente a sua palavra, onde você vai servir Ele em espírito e em verdade. Olha o que Jesus fala: retira-te, Satanás, tá? E Ele só vai retirar quando você se aproximar de Deus. Não adianta dizer, amarrar Ele com barbante, né? Dizer que está amarrado, pisar no chão, bater o pé. Isso não é cachorro não, gente, é uma entidade espiritual que precisa ser combatida pelo poder de, não somos nós, é o poder de Deus. Então para isso a pessoa tem que se encher do poder de Deus, tem que orar, tem que ler a palavra, pedir misericórdia a Deus, e é Deus que vai combater. É isso, é resistir ao pecado, e Ele que fugirá de vós. Então que Deus Ele tem aí mostrado para nós o caminho para resistir às tentações, assim como o nosso Senhor Jesus, ele resistiu até o final e Ele venceu. E ali isso aí foi fichinha, isso aí foi só o começo, né? A maior foi lá na cruz, aquela ali foi pesada, né? E Ele resistiu até o final e venceu por nós. Então nós também vamos viver para Ele. Ele não está pedindo para a gente morrer por Ele, não. Ele está pedindo para a gente viver para Ele. É bom, né? Porque Ele morreu por nós. E em troca Ele quer que nós vivamos para Ele. É muito diferente, né? Então vamos viver para o Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus, de acordo com a misericórdia de Deus. Isso envolve oração, isso envolve dedicação. Então que Deus Ele tenha aí tocado no seu coração, tenha falado com você através dessa palavra, né? É uma palavra às vezes que pode vir dura, né? Porque pode tocar em coisas importantes aí que você está querendo fazer, mas essas coisas que você acha que são importantes, elas também podem trazer um grande malefício para a sua vida e para a sua família. Então está em tempo aí, ora a Deus, Ele vai te dar a direção direitinho, em nome do Senhor Jesus. Eu vou agora passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha compartilhar com a igreja, de acordo com aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Vilar, boa palavra difícil. Bom, primeiro destacar que logo no início fala, está assim, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo, ao deserto para tentar. Então isso é uma batalha, né? Nós enfrentaremos dificuldades. Deus vai consentir, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos instruir. E ali ele ficou os 40 dias e as 40 noites, e o Senhor falou muito bem aquele caso. No início ali, Satanás, ele tratou de atacar, e somos todos atacados nas nossas fraquezas físicas, psíquicas. E então, de cara, aquele exemplo que o Senhor deu. Nós conhecemos uma pessoa, não vou falar nomes aqui, evidentemente, que estava com dificuldade de sustentar toda a família, e então ele fazia uns investimentos, apareceram uns investimentos reais,
todo mês ele investia, ele botou um dinheiro lá e todo mês ele só de juros ele recebia a 10ª parte do que ele investiu. E ao final ainda recebia de volta tudo que ele investiu. Isso não deu certo. E ele foi, pela ganância dele, ele acabou pegando dinheiro emprestado no banco, enfiou um dinheirão lá e acabou. Isso era uma pirâmide, ele acabou perdendo tudo e sofreu muitos anos, ficou encalacrado em dívidas. Então, Satanás, nosso opositor, ele conhece as nossas fraquezas e ele vai nos atacar. E não existe almoço grátis, nem certas coisas do mundo, certos hábitos que descrevem com simplicidade para nós o que a palavra de Deus fala. Não existe almoço grátis. O pecado tem as consequências, não adianta, vai haver sofrimento. Então isso é muito importante. Então ele atacou na fome, sabia que Jesus vinha, estava sem comer, estava fragilizado, necessitado tremendamente, é uma necessidade física muito forte, e mesmo ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que está sendo dito aqui é lógico que o Deus é o nosso Jeová Jireh, é o Deus que supre as nossas necessidades, mas o que nós podemos passar, como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, que ele estava acostumado a passar necessidade, abundância e tudo mais, e ele ali se ancorou: tudo eu posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele passou necessidades até de nudez, ele passou necessidade de tudo quanto é jeito, teve a liberdade pessoal dele privada e tudo mais, e mesmo assim ele colocou: não, mas Deus está no controle, eu vou continuar buscando a Deus, e não tomou nenhuma atitude por si mesmo. A segunda lá, que o diabo veio, né, e se é filho de Deus, atira-te por baixo, e tentar a Deus. Não é? Nós não podemos tentar a Deus. Isso temos que ter em mente. A terceira eu acho muito, muito legal. A terceira, ele trabalhou, vamos supor assim, faz muito na vaidade das pessoas. Olha, eu vou te fazer poderoso, você vai ser poderoso, você vai ser o cara, né? Então, tudo isso eu te dou. E quantas pessoas se desviam do Evangelho? E quantas pessoas, até que você vai em igrejas, e a igreja, em vez de apontar para Cristo, que elas são forçadas a viver no Antigo Testamento, te apontam: olha, o carro novo. Se você não ganhar um carro novo, a tua fé, olha lá, você não tem essa fé, toma cuidado. Então, Satanás, ele também testou, ele também vai atuar na sua vaidade, ele vai te estimular, ele vai trabalhar nisso. E você precisa saber que você é só, como diz o pastor Aguilar aí, um comedor de arroz com feijão. Nós todos somos. Nós não somos ninguém. Se aprove a Deus nos dar mais alguma coisinha, uma vida um pouco melhor, graças a Deus por isso, mas nunca devemos basear a nossa vida nisso. Por fim, quase finalizando, no final, ali no versículo 11, depois que Jesus conseguiu resistir, né? A resistência de Jesus, a primeira resistência foi com relação à palavra. A segunda resistência de Jesus foi: não adianta, você não vai tentar a Deus, não devemos tentar a Deus. E a terceira palavra, que era que ele queria a prostração de Cristo em função de ter a vaidade dele satisfeita. E ele não: só prestarás culto, só adorarás e darás culto ao teu Deus. Então aqui de cara fala da nossa dependência de conhecer a palavra, de combater essas coisas com a palavra.
E como é que é combater essas coisas com a palavra? Você vai estudando a Bíblia, vai frequentando, vai lendo, vai fazendo os seus devocionais, você vai ficar muito apto, você vai ficar capaz de discernir, de perceber, de entender quando uma situação é fria, quando uma situação é roubada. Por exemplo, em que pesa, quando eu falei daquela pessoa conhecida, em que pesasse toda a dificuldade que ele estava passando, como é que ele se deixou ludibriar e foi pegar dinheiro no banco para investir um investimento que nenhum banco oferece? Nenhum banco oferece. Entendeu esse retorno? Pelo contrário, o retorno dos bancos é ínfimo. Aumentou, era abissal a diferença. Então é muito importante que a palavra, ela nos mostra quem nós somos e ela nos mostra também, ela abre os nossos olhos, ela nos torna sábios. E está na palavra de Deus, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Isso é que Deus quer. A segunda, ele falou, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós não vamos ficar tentando, não, mas eu vou fazer isso, a função dessa vez, sei que lá não vai dar em nada, é pouquinho, de jeito nenhum. A terceira é justamente a questão da adoração, porque Satanás queria adoração para ele, que é devida a Deus. Satanás queria isso, quer isso até hoje, não é? E por fim ele fala assim, no versículo 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Então, de um jeito ou de outro, ao final, se nós nos mantivermos firmes debaixo de Deus, seguindo a Deus, nós seremos vitoriosos. Deus sabe todas as horas de suprir as nossas necessidades. O que existe às vezes, é que nós às vezes não reconhecemos os nossos temperamentos. Nós somos pessoas agressivas, nós tomamos decisões erradas, e isso tudo nos leva a situações realmente muito difíceis. E entender, eu estou numa provação, Deus está me provando, está nada, você que se enfiou nisso aí, e agora está nessa situação. Agora aguenta, Ele aproveita isso para te ensinar. É lógico, você vai aprender. Então precisamos entender que a maioria dos problemas que nós passamos, nós mesmos arrumamos para nós. Isso é a grande realidade. No final de termos passado por aquele problema, de termos amadurecido, nunca mais vou fazer isso, né? Você vai ver que as coisas vão melhorar para o seu lado. Essa sabedoria é cada vez também errar menos, ser capaz de viver nesse mundo de uma forma sem se sujar com essas coisas. Então precisamos realmente ver isso. Deus vai prover, mas precisamos ter em mente que Deus, na maioria das vezes, os problemas que nós vivemos, nós arrumamos para nós mesmos. Bom, pastor, deixa eu ver, e para finalizar, que eu achei muito importante o que o senhor falou, isso foi só o começo, porque me lembro, Jesus falou, se puderes, afasta-te de mim esse cálice. Não pensem vocês que Jesus, não, eu sou Deus, eu vou ali para aquela cruz, vou morrer, tranquilo, vou ressuscitar. Não foi assim. Jesus era também um homem, ele sofreu, ele não tinha pecado, mas ele sofreu, ele não queria morrer. Ele foi por obediência. Ele foi por, se ele falasse assim, olha, eu não quero passar por isso, por que eu tenho que sentir essa dor se eu sou Deus também? Mas não, ele obedeceu ao Pai. E da mesma forma, nós temos que obedecer aos nossos pais quando somos crianças, é natural, e principalmente ao nosso Pai Celestial. Então, isso, como falou o pastor Aguilar, é uma grande verdade. Isso daqui foi fichinha, perto que Jesus passou antes de ir para a cruz. Então, pastor Aguilar,
Eu agradeço aí a oportunidade, louvo a Deus pela sua vida e que Ele cuide e ajude a cuidar de tudo que aprove a Ele dar para o Senhor. Amém, pastor? Obrigado. Amém, glória a Deus, né? Amém. A mesma coisa, falo para o irmão aí, que Deus venha cada vez mais abençoando, né? Dando sabedoria, para que venha trazer sempre aquela palavra objetiva, né? Que nós possamos ter recursos aí durante a semana, quando precisamos reagir às situações e às circunstâncias da vida, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, ele, abençoe a Cristina, abençoe tudo que aprove a Deus colocar debaixo da sua responsabilidade espiritual aí, em nome do Senhor Jesus, e também prospere aí as suas atividades, seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar agora a todos os irmãos, irmãs, você que está participando conosco aí do culto, né? Aqui nesse momento nós não estamos ao vivo por questões técnicas, tivemos queda de energia. Estamos ao vivo aqui no Google Meet, né? Inclusive eu vou botar aí um link do Google Meet para quem quiser participar aí no vídeo do YouTube. Quem quiser participar, participe conosco aqui ao vivo. O Google Meet a gente sempre consegue de alguma forma estar participando. Mas eu quero convidar você agora para um momento muito especial. Por que um momento especial? É o momento que a gente fala com Deus. É o momento que a gente coloca a nossa vida diante de Deus. É um momento muito importante que a gente deve ter todos os dias, né? Mas hoje é um momento que a gente faz em concordância. E a palavra de Deus, ela diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, aqui se faz uma igreja. Mesmo a gente estando, né, distantes fisicamente uns dos outros, mas nós estamos todos ligados aqui em oração, pela palavra, né, com o intuito de adorar a Deus, de cultuar a Deus. E você, nesse momento, aproveita essa oportunidade para colocar a sua vida diante de Deus. Eu não sei como anda a sua vida, o que você tem passado, quais são os seus problemas, como está o seu casamento, como está a sua família, como está a sua vida financeira, o seu trabalho, a sua renda, a sua empresa. Não sei, só Deus sabe, só você e Deus sabe. Mas coloca diante de Deus primeiro a sua vida espiritual. Você que está enfrentando um grande dilema, um conflito espiritual, está se sentindo fraco, tem às vezes vontade de deixar tudo. Não deixa não. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Coloca diante da sua situação, seus medos, suas ansiedades, suas dúvidas, aquilo que tem te atormentado, aquilo que tem te perturbado. Coloca diante de Deus agora. Fala com Deus. Você sempre prioriza o lado espiritual. Você que tem pensado em vir para a casa do Senhor ou até voltar para a casa do Senhor, mas que sempre tem encontrado alguma dificuldade, acabou aqui hoje. Você vai falar com Deus agora, fala: eu estou voltando, eu não quero mais voltar, eu estou voltando hoje. Eu estou me entregando aos pés do Senhor Jesus hoje. Aproveita essa oração. Lembra, a igreja está reunida, estamos em concordância. E tudo aquilo que nós concordarmos aqui nessa terra, será concordado lá no céu. Mas com fé no coração, né? Não é aquele de boca que sai daqui e depois vai lá no... Não adianta, né? Assim não. Com fé, não, com determinação. Eu vou vencer em nome de Jesus. Deus vai dar, para isso ele dá força. Aí sim. Aí você não está tentando não, aí você está fazendo a coisa certa. Abandonar o pecado, abandonar o mal, voltar para Deus, isso é o que Ele espera de nós. Volte-se para o Senhor e Ele se voltará para ti. Então, a oração agora é essa, tá? Coloca, lógico, as coisas que você precisa dessa terra, vida conjugal, vida familiar, amizades, relacionamentos, coloca tudo diante de Deus, trabalho, saúde, né? Quantas pessoas estão passando aí com problemas de saúde? Quantas pessoas estão enfermas, doentes aí? Então coloca diante de Deus, tá? O irmão Luiz, ele vai fazer a oração de intercessão geral, que Deus colocar no coração dele, ele vai fazer essa oração. E você vai estar colocando também a sua oração aí, falando com Deus, mas fale mesmo, acredite que Ele está aqui e que Ele está pronto para te ouvir e Ele está pronto para te ajudar, mas Ele é soberano, Ele vai fazer aquilo que é o melhor, e muitas vezes aquilo que é o melhor não é aquilo que a gente acha que quer, né, que vai resolver o nosso problema, não, é Ele que sabe, tá bom? Confia no Senhor Jesus. Eu vou passar então a palavra e a oração para o nosso irmão Luiz.
Amém, pastor Aguilar. Então vamos acalmar os nossos corações e vamos fazer que nem fez Maria, né? Vamos continuar aos pés de Cristo agora. Sim, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Como bem disse o pastor Aguilar, colocamos agora diante de Ti todas as nossas necessidades e pedimos que o Senhor as supra. Pedimos também que o Senhor venha operar em nossos corações, trazendo restauração, cura, trazendo aceitação, nos mostrando onde estamos errados, nos dirigindo em nossas vidas, Senhor, nos ajudando a nos tornarmos mais humildes, cada vez mais em santidade, em nome de Jesus, que possamos viver uma vida digna diante de Ti. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, responda às nossas dificuldades, nos conceda muita saúde, nos conceda uma vida produtiva, nos conceda o discernimento das Tuas coisas, nos conceda sabedoria, em nome de Jesus. Nós te pedimos que possamos ser cartas vivas de Cristo nesse mundo, meu Deus. Nos ajude a cumprir a carreira que nos está proposta. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o Brasil nas Tuas mãos. Quero lhe pedir que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, do desemprego, do caos social, do caos econômico e do caos financeiro. Eu quero pedir que o Senhor abençoe os nossos representantes eleitos agora nessa eleição. Hoje serão os últimos a serem eleitos. Que o Senhor abençoe os senadores, os vereadores e os prefeitos. Que o Senhor nos alcance com o seu Espírito Santo, para que tenhamos uma vida boa e tranquila. Que eles tenham a consciência de que dependem tudo de Ti e que estão lá para nos servirem e não para nós nos servirmos, se servirem de nós. Senhor, eu peço que o Senhor restaure os campos, peço que o Senhor paralise toda ação de destruição econômica e política que está sendo tomada contra o Brasil. Eu quero pedir que o Senhor prospere os campos, que a indústria renasça, que o comércio volte a florescer e a prestação de serviços também. Senhor, em nome de Jesus, abençoe ao Rio Grande do Sul e ao seu povo. Abençoe a Israel. Guarda e separa do mal. Proteja nessa guerra que ele está passando agora. Conceda-lhe, em nome de Jesus, vitória, Senhor. Eu também quero pedir, seja o Senhor a abençoar e proteger todas as pessoas, os nossos irmãos em Cristo que vão às prisões, que vão aos hospitais, os missionários que vão levar o Teu Evangelho a outros países, a outros povos, correndo o risco de perder a própria vida. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então agora nós vamos agradecer a Deus, né? E colocar diante dele essa semana que está se iniciando aí no nome do Senhor Jesus, né? Lembrando aí os irmãos que nós temos então já programado para o dia 24 de novembro, mês 24 de novembro, a ceia do Senhor. Já vamos nos preparando aí, tá? No começo de novembro nós teremos 2 primeiros domingos com cultos à noite, 2 primeiros domingos, então certo, isso aí já coloca na agenda de vocês. E depois nós teremos, né, dia 10, o primeiro domingo é dia 3, né? Dia 3 o culto vai ser de manhã. Dia 10 e dia 17 o culto vai ser à noite, tá? Para a gente acertar então. Então, próximo domingo, dia 3, o culto continua de manhã. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Então, feche seus olhos, leve o pensamento ao trono da graça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, agradecendo ao Senhor
por mais uma oportunidade de ministrarmos o culto ao Senhor, louvando, adorando e ouvindo a Tua voz, a Tua palavra falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Concordo com as orações do irmão Luiz, pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, por Israel, por todas as pessoas, a oração que esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está orando conosco, colocou diante do Senhor, que o Senhor traga a cada uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu também quero nesse momento pedir ao Senhor que abençoe a cada uma destas vidas que estão orando comigo agora. Que o Senhor conceda a todos, juntamente com os seus, um final de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Sejam os Seus fazendo prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos e em todas as suas atividades, os guardando, os protegendo, os livrando de todos os males em nome do Senhor Jesus. E ao término deste culto, leva, meu Deus, a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber então a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e você, juntamente com os seus, tenha aí um final de domingo, uma semana muito abençoada. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.